Fala meu povo. Aproveitando que ainda falamos de personagens clássicos e famosos, escolhi pro vídeo de hoje um dos anti-heróis mais emblemáticos dos quadrinhos no geral, que mesmo sendo só um humano comum, conquistou seu próprio e grande espaço na Marvel. Então hoje vamos falar dos feitos do Justiceiro, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Frank Castle era um militar americano com uma carreira muito bem consolidada e altamente condecorado, sendo um soldado excepcional em tempos de guerra, e tinha uma vida civil feliz, com sua esposa e 2 filhos, mas tudo isso mudou. Acontece que, durante um período que o Castle estava de licença do exército, ele e a sua família foram ao Central Park, só que aconteceu a infeliz coincidência deles testemunharem a máfia local realizando execuções, e os criminosos atacaram a família Castle para não deixarem testemunhas, finalizando todos com exceção do Frank, que foi o único que conseguiu sobreviver. Ele tentou recorrer à justiça legal, mas até o departamento de polícia estava na folha de pagamento dos mafiosos. Decidido que ele mesmo tinha que fazer a justiça que merecia, Castle abandonou sua vida civil, usou todos os recursos e habilidades que adquiriu na sua longa vida no exército, e começou a eliminar os bandidos ligados ao falecimento da sua família, e eventualmente, iniciou sua própria guerra contra o mundo do crime, adotando o codinome de Justiceiro e caçando criminosos até a finalização. Desde então, temos um dos anti-heróis mais icônicos dos quadrinhos, que muitas vezes acaba batendo de frente com heróis moralmente mais pacíficos, como o Homem-Aranha ou Demolidor, por discordarem dos métodos mais letais do Justiceiro. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só deixando bem claro de início, o Justiceiro é um ser humano comum, mas no auge do condicionamento físico, devido a anos de treinamento constante e intenso, o que torna ele mais forte do que uma pessoa normal com as mesmas capacidades na vida real, mas ainda assim, ele não deixa de ser um humano sem aprimoramentos. Começando pelo básico, vamos falar da sua força. Ele se mostrou bem forte para um humano comum, conseguindo arremessar um homem adulto que tentou segurá-lo pela ponta de um chicote, se libertou de amarras de couro sem nenhuma ajuda, quebrou um para-brisa na base do murro, chutou o Deadpool com força o bastante para fazer o Wade rachar uma janela de vidro, partiu uma corrente de aço, quebrou uma arma ao golpear um adversário com ela, e conseguiu lascar um poste de madeira quando estava amarrado a esse mesmo objeto. Na durabilidade, aqui ele com certeza surpreende. O Justiceiro se mostra um cara que aguenta bastante dano no geral, sendo jogado contra paredes mas se levantando logo em seguida nas suas lutas, pulou de um prédio de 5 andares, e até tancou uma surra do Paladino, personagem esse que tem força o bastante para inclinar um vagão de carga com as próprias mãos. Agora como feitos maiores, o Castle já suportou um choque de 11.000 watts de potência, sobreviveu ao cair de um prédio de mais de 60 andares ao usar um gancho para amortecer a queda, e foi arremessado pelo próprio Sentinela, voando uns bons metros longe sentindo o gosto do chão, mas começou a se levantar assim que o impacto foi dissipado. Em resistência de se cansar, o Justiceiro também se destaca, permanecendo numa missão mesmo depois de não dormir por 36 horas, ficou acordado durante 52 horas para vigiar uma família de mafiosos, e continuou lutando depois de ter febre por ficar uma semana sem água ou comida. Na resiliência mental, ele continua mostrando feitos notáveis, resistindo ao controle do mestre das marionetes, se manteve firme contra a tentativa de controle mental de um telepata de baixo nível, e ignorou um ataque mental de raiva, só dizendo que não era diferente de qualquer outro dia. Agora uma coisa que devemos mencionar com certeza, é a grande resistência que o Castle tem contra a dor física, porque por mais que ele não seja um super-humano, ele lida com a dor melhor do que muitos personagens com poderes, tanto que ele treina constantemente para calejar os receptores de dor. Ele não se importou em ser acertado na lateral do pescoço por uma estaca, quebrou os próprios dedos sem gritar, resistiu à tortura elétrica até conseguir se libertar, e continuou de pé depois de ter tido seu ombro atingido por uma explosão, e ter uma farpa na coxa. Na velocidade, ele é bem ligeiro. O Justiceiro já se esquivou do Wolverine, desviou com sucesso de um carro que foi arremessado contra ele, pegou uma faca arremessada quando a lâmina estava muito perto dele, rebateu um projétil da Viúva Negra, bloqueou um ataque do bastão do Demolidor com um tiro, conseguiu sair do caminho de um míssil guiado por calor na hora certa, se esquivou dos saltos do Homem-Aranha, e até bloqueou o arremesso do escudo do Capitão América. Nos equipamentos, ele usa bastante coisa. Além do arsenal militar bem amplo que o Justiceiro faz uso, e de se mostrar muitíssimo preciso e habilidoso com armas de fogo, o cara também tem seu icônico colete com seu símbolo estampado. Seu colete o protege de balas dos mais variados calibres, o impede de ser machucado por facas e até mesmo espadas, aguenta ataques de ácido, um ataque do próprio Electro, e frequentemente absorve as forças de impacto que o Frank recebe durante o combate. Ele ainda mostrou que tem algumas coisas mais avançadas, tipo um canhão da SHIELD poderoso o bastante para dar sérios danos ao traje do Rhino, um traje semelhante a um simbionte que ele pode usar para lidar com seres mais fortes, como quando lutou com um alienígena forte o suficiente para partir um carro ao meio. Ele também já usou armas de plasma, um escudo criado por ele mesmo que pode ser invocado durante uma luta, um bastão igual ao do Demolidor, e até um repulsor do Homem de Ferro. Na inteligência, podemos nos surpreender.
Por mais que não seja um gênio como Tony Stark ou Reed Richards, o Justiceiro tem um senso tático e analítico extremamente aguçado, e isso junto com seu treinamento militar avançado em estratégias de combate, torna sua mente muito afiada. Ele já driblou um campo de força à prova de balas com um arco e flecha, porque notou que, embora as balas não passassem, viu que a chuva atravessava o campo, então deduziu corretamente que objetos menos velozes poderiam penetrar o escudo, conhece o som de mísseis de rastreamento, e usou uma videira para disparar uma arma à distância, enganando um inimigo para uma emboscada. Ele também sabe, acima de tudo, como se infiltrar nos lugares que quer, e localizar seus alvos. O Castle já se infiltrou na IMA, durante a Guerra Civil, descobriu o QG secreto do Capitão América para socorrer o Homem-Aranha, rastreou a sede da S.H.I.E.L.D. no Reino Unido, entrou na Casa Branca e foi até o presidente sem alertar nenhum segurança, conseguiu roubar uma armadura do Homem de Ferro, e também durante a Guerra Civil ele obteve os planos de prisão da Zona Negativa ao invadir a sede do Quarteto Fantástico. A própria S.H.I.E.L.D. também disse que não conseguia encontrar o Castle, e essa mesma agência afirmou que não poderiam proteger um cara que era alvo dele. No combate, aqui ele com certeza brilha. O Justiceiro é um lutador extremamente habilidoso e muito bem treinado, conhecendo técnicas militares avançadas de combate corpo a corpo, e também foi ensinado sobre algumas artes marciais. O próprio treinador observou que o Frank usa sistema, uma arte marcial russa, Jiu-Jitsu, Muay Thai e Krav Maga, além de que no passado, também foi mostrado que ele sabe karatê e ninjutsu. O Castle frequentemente se mostra com destreza o bastante para não só lutar contra vários caras treinados ao mesmo tempo, como também os vence. Ele deu conta até de 4 agentes armados da S.H.I.E.L.D., que possuem um treinamento naturalmente acima da média, mesmo para uma agência de inteligência. Agora, como seus maiores feitos, o Justiceiro já derrotou o Demolidor 3 vezes. Na primeira ele pegou o herói de surpresa com um tiro, na segunda, usou a fraqueza do match contra sons altos, e na terceira eles saíram na porrada até que o Castle aproveitou que eles caíram de um prédio para deixar o Murdock se lascar sozinho. Ele também já venceu o Wolverine ao sobrecarregar seu fator de cura com várias lesões sérias, o que deixou o Logan cansado e sem ação, além de ter tido uma vitória contra o Deadpool, deixando Wade sem um braço e só não encerrou a luta pois foram interrompidos, e deu até um impasse para Viúva Negra, uma das melhores lutadoras da Marvel. Castle também já venceu o Mercenário numa trocação franca, personagem esse que sempre deu um bom trabalho pro Demolidor, e teve vitória sobre o Capitão América, no caso, Sam Wilson, fazendo isso ao surpreender o Sam com uma granada e deixar ele incapacitado. Agora uma luta que com certeza precisa ser mencionada, foi quando o Justiceiro venceu o Motoqueiro Fantasma, usando de armas sagradas para dar algum dano de verdade no motoqueiro, mas o que se destaca nessa luta, foi que o Frank se provou imune ao olhar da penitência do motoqueiro, simplesmente porque ele não se arrepende de nada do que fez, isso deixou seu oponente surpreso e desnorteado, brecha essa que o Castle aproveitou para vencer. Ou seja, depois disso tudo, podemos dizer que é simplesmente melhor não puxar briga com esse cara. Nas fraquezas, vamos analisar. A única fraqueza real do Justiceiro é seu condicionamento, porque embora seja formidável, ele ainda é só um humano e não tem poderes, então precisa tomar cuidado nas suas lutas contra seres aprimorados, tanto que quando Castle lutou contra o Daken, o filho do Wolverine, o Frank até aguentou um pouco, mas eventualmente, ele acabou sendo literalmente despedaçado. Além disso, por mais que seja um ótimo lutador, ele não é invencível. O Demolidor e o Wolverine já conseguiram vencer o Frank em outras lutas. Uma coisa que achei que merecia menção, foi que nos seus quadrinhos mais recentes, o Justiceiro ganhou poderes ao se unir ao Tentáculo, um grupo místico de ninjas que frequentemente são dor de cabeça pro Demolidor, e o Castle ganhou poderes quando foi abençoado pela Besta, a entidade cultuada pelo Tentáculo. Nisso, ele ficou mais forte, mais resistente e passou a emitir energia mágica. Aqui, ele ficou poderoso ao nível que não só tancou os golpes do Ares, o deus grego da guerra, como tirou sangue desse mesmo deus na hora da porrada. O Justiceiro ficou até com um fator de cura que impediu que ele fosse de arrasta quando foi atingido por uma katana, e também se recuperou da surra do Ares. Porém, esses poderes foram expurgados pelo Doutor Estranho, e o pouco de magia que tinha restado, o Castle tinha usado para se teletransportar para longe, então ele voltou a ser um humano comum. Enfim, minha gente, é isso. Vimos que, mesmo sendo só um humano, o Justiceiro se provou bastante completo e versátil, e que seu inimigo seja um criminoso comum ou um super-humano, ele dá conta que esse personagem tenha mais relevância no futuro. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!